Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo. E galera, se você não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha com todo mundo aí, ativa o sininho para receber os vídeos. No vídeo de hoje, não é um resenha em casa, apesar de ser em casa, mas é o quadro Que Time Você Torce e a gente está recebendo o Cláudio Campos. E aí, cara, beleza? E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, tudo certo, cara. E aí, como que foi a repercussão de gravar com um canal tão bom quanto nós a primeira vez? Cara, eu mandei pros meus amigos, assim, e, pô, foi super legal, porque muitos sabem da minha paixão por futebol, mas muitos também não sabiam. Foi legal também ver uma galera do trampo que às vezes me vê pouco, porque eu vou pouco pro escritório em função do meu cargo, né, agora não, mas antes. Eu vou muito pouco, o pessoal, muita gente, pô, mas você é mó extrovertido e tal. E não só por isso, né? O pessoal foi se surpreendendo, não só por isso, mas por um outro motivo lá do trabalho, que depois eu conto aqui na nossa conversa. Esse assunto vai chegar aqui na conversa, e a galera ficou surpresa, assim, tipo, primeiro pô, mas você fala com muita naturalidade de futebol, tal, não sei o quê, e foi bacana, foi legal, cara, e a conversa foi muito boa. Eu assisti umas 2 vezes, assim, pô, teve muita coisa boa ali pra cortar, pra picotar da conversa, que foi interessante. Sim, pior que é verdade. Hoje no quadro o Que Time Você Torce, né? A gente já sabe aí, quem assistiu o primeiro vídeo, eu acho que já se ligou também. Aí é umas perguntinhas, as primeiras é um bate-pronto rapidinho de perguntinhas curtas, e pro finalzinho é umas perguntas mais elaboradas, que passa pelos problemas que o time já passou, ou vem passando, ou são pode mais opinativas, passar, né? também. Vamos lá. Beleza? Beleza. Cara, para começar, de onde surgiu o seu amor pelo Corinthians? Cara, é um negócio muito doido, porque eu sou corintiano de pai palmeirense. Caraca. Meu pai é palmeirense, e meu pai jogou muita bola. Meu pai jogou muita bola na várzea, um cara que sempre gostou de futebol bem jogado, mas eu acho que ele não me forçou a ser palmeirense. Claro que eu acho que, imagino, como todo pai, ele acha que seria legal e tal. Mas, cara, é muito louco porque meus pais falam, eu, claro, não me recordo, que eu fiquei muito feliz, olha isso, né, cara, eu não tinha nem 4 anos, mas que eu fiquei muito feliz quando o Corinthians é campeão paulista em 88. E eu tava na casa dos meus avós por parte de pai, e meus pais comentam até hoje que, surpreendentemente, eu ali com 3 para 4 anos, eu fiquei muito feliz. E aí, na rua onde eu morava, tinha muito corintiano, e aí isso influenciou um pouco até meu irmão mais velho é corintiano, então acho que isso também foi descendo, né, foi trazendo pra mim, eu fui seguindo esse lado. Eu acho que é isso, cara, acho que foi essa conexão com essa coisa desde criança, é o título que, pô, 88, né, quando eu era muito novo. Eu confesso que eu não consigo dizer qual é a conexão direta que me fez ser corintiano. O que eu sei é que a minha primeira vez no estádio foi algo surpreendente. Eu fui no Corinthians Internacional de 90, era a última rodada da fase de classificação do campeonato, e o Corinthians perde de 3-0 no Pacaembu. Nossa, era um time de Paulinho Criciúma, Luiz Fernando, um time do Inter que estava lutando para não cair. Só que acontece uma coisa muito louca, porque tem um jogo, acho que era Portuguesa e Curitiba, alguma coisa assim. Depois vocês podem ir atrás aí. E esse placar ajuda o Corinthians a se classificar, e a torcida fica no estádio. A torcida fica no estádio cantando, com o jogo encerrado e o time derrotado por 3-0. Isso me marcou. Isso me pegou. Isso é a recordação que eu tenho. Na Libertadores, né? Foi o que aconteceu contra o Boca, né, por exemplo. Mas isso é o que me marcou. E aí, coincidente, né, o Corinthians foi campeão brasileiro aquele ano. Então, e aí, como eu falei lá pra vocês, né, eu já tava começando a ler, vendo o placar, Jornal da Tarde ali, que meu pai trazia todo dia do trabalho. Eu lia muito sobre futebol, a paixão já existia, e aí eu me conectei com o time que eu fui pro estádio, já tinha gostava do Corinthians, e aí eu, com o título, acho que aí foi a explosão, né? Ver o Corinthians campeão, ter essa coisa de não ser o melhor time, né? Isso eu já tinha claro na época que o Corinthians não era o melhor time e tudo mais. Então, eu acho que foi quando a faísca aí, né? O estopim da coisa, da paixão de ser corintiano, surge no título de 90. Sim, e aí, independente de títulos, de ter conquistado o título ou não, qual foi o elenco que mais te marcou? Cara, pra mim é o elenco que tem os 2 títulos brasileiros e o Mundial de Clubes do Rio.
pelo simples fato de ter o que, na minha opinião, nos últimos 30 anos é o melhor meio-campo do futebol brasileiro. E não é clubismo, não. É Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. E o Edilson e o Luizão ali na frente, que meu Deus do céu. Você pode puxar aí, tentar achar outro quarteto igual a esse. Não tem. E, cara, até na carreira, não só no que eles jogaram lá, na carreira. sim. E, cara, pegando esse gancho que você deu do Marcelinho, hoje saiu aquele vídeo que ele postou, não sei se foi ele que postou, mas pelo menos no Twitter, a maioria dos corintianos usaram esse termo aí de cancelar o Marcelinho. O que você acha sobre isso? Tem alguma opinião sobre? Cara, é a pessoa física, é o Marcelo Pereira Sursim, jogador já de carreira encerrada, não teve o salário que essa galera tem hoje, e pelo jeito não guardou dinheiro, enfim. Eu acho que é um cara em queda de carreira, porque ex-atleta a gente sabe, cara, a gente vê o fim da carreira do Rivaldo, por exemplo, como foi, né? Esse cara não precisava jogar em São Caetano, Mogi, sabe? Eu acho que esses caras têm um certo problema pós-carreira que é muito complicado. Então, pra mim, é muito mais uma emoção de querer aparecer. Esses caras têm uma coisa do ego muito grande, de quando encerra a carreira, as portas começam a se fechar, e eu não sei como os caras conseguem lidar com isso. Toda vez que eu vejo isso daí, eu lembro daquela novela que a Débora Seco fazia o papel de querer virar famosa na TV. E a gente ficava meio fantasiando, cara, será que isso é verdade? Que a pessoa faz tudo que for possível simplesmente pela fama? E, cara, é verdade, eu acho. Eu acho que a galera tá meio bitolada com isso. É o momento do cara aparecer e ter o brilhareco dele, sem pensar muito nas consequências. Eu acho que foi uma atitude responsável. O Corinthians já se manifestou, isso eu confesso que me deixou bem feliz da manifestação do clube. Mas pra mim é isso, cara. É o Marcelo Pereira Sursim. Fiquei decepcionado, não esperava, acho que. Mas, cara, pra mim é isso. É o Marcelo Pereira Sursim, é um cara que a gente sabe que a carreira dentro de campo é inquestionável, mas fora a questão comportamental tem muita coisa pra se falar. E eu acho que é só uma continuidade disso também, né? É só uma continuidade dessa postura. Tem aquela desapontado, mas não surpreendido, né? Acho que é um pouco disso. Verdade. E, cara, qual foi o jogo que mais te marcou? Foi esse que você citou do Inter? Ou teve algo mais recente? Ou outro Mundial, um pouco mais né? antes? Pô, cara, tem um que eu vou contar, porque eu vou até depois passar o vídeo pra ele, porque é um amigo meu que tava comigo e a gente vai dar risada, é um amigo de trabalho. Corinthians e Santos, semifinal da Liberta. Ah, cara, vem com história triste pra mim. Não, mas eu vou te falar porque que ele me marca, cara. Porque é o seguinte, é uma história engraçada. Não é o jogo marcante, mas é o jogo que eu acho que eu mais sofri. O Corinthians sai perdendo, o Danilo empata. Aliás, eu tenho uma teoria que o Danilo é um jogador tão bom que se você olhar na câmera, ele já bate naquela bola dando risada. Assista esse gol em câmera lenta. Ele já sabe que ele vai fazer o gol. Vou fazer questão. Só que é o seguinte, cara, eu tô lá a trabalho. Eu tô acompanhando um time global da empresa que eu trabalho, de estrangeiros no estádio. E como eu tô meio que liderando a galera, o segurança vem pra mim e fala uma coisa que é verdade. Assim, fala, cara, o jogo tá 1-1. Se o Corinthians perder, isso aqui vai cair. A gente tá com o diretor da empresa e tudo mais, é melhor ir embora. Eu tive que ir embora, faltando 10 minutos pra acabar o jogo. E aí eu fiquei, vocês vão entender, eu tava num lugar perto das cabines de imprensa do Pacaembu. E a van tava lá embaixo na praça. E eu ficava andando com o Daniel, eu vou passar pra ele esse vídeo depois, com certeza. Eu ficava andando com o Daniel em câmera lenta, em passo curto, pra ficar escutando o que rolava da torcida. E a gente decidiu não ligar rádio nem nada, até chegar na van. E aí a gente assistiu o fim do jogo na van. E, pô, cara, repito, né? Eu falei na outra vez, eu, como corintiano, a gente vai para esses jogos, mesmo sabendo que o time é bom, o time é encorpado, a gente tem um trauma, então já ia meio negativo, né? Então sempre tinha, puta, vai dar merda. Pô, e nessa hora eu entrei em pânico. Tanto que eu cheguei pro meu chefe um dia depois e falei, cara, nunca mais me pede pra fazer isso, eu não consigo fazer isso. não tem coração pra isso. Não dá, não consigo, desculpa, eu não consigo. Esse é um dos, cara, tem muito, assim, eu lembro desse por essa situação. Como eu falei, né, a final não é tão difícil no Pacaembu, não. O jogo até que é um jogo tranquilo, mas esse é um dos jogos mais nervosos, porque do outro lado tinha, como o pessoal tem falado aí, né, tinha o Neymar de Moicano do outro lado, né, então tudo podia acontecer.
E qual foi o jogo? Qual foi não, né? Eu acredito que tenha, porque todo mundo que realmente gosta de futebol sempre tem esse jogo guardado aí. Qual foi o jogo que você ficou mais mal pela derrota? Aquele que depois que acabou o jogo, tipo, terra devastada. Cara, eu vou falar dois, porque um é um jogo da minha adolescência, que, puta, é aquele jogo que você não quer ir pro colégio. E é muito louco, porque e não é o Corinthians Palmeiras de 2000. Porque ali é quando eu tô com a minha paixão pro futebol exalando ali, tipo, porra, né, no auge, começando a entender, né, tática e como o time funciona e tal, não é só mais a paixão. E aquele time do Corinthians, ele era muito bom, e ele vacila nos dois jogos, porque ele sai ganhando bem no primeiro jogo, aí depois vacila e acha o 4-3, que até que é um gol que o Vampeta faz, desvia, a bola encobre o Marcos, e aí quando ele vai comemorar, ele chuta a placa de publicidade e prende o pé na placa. E no outro, o Corinthians tá ganhando o jogo, e ele deixa virar com um gol que, puta, é patético, né? A bola tá quase saindo, o Galeano acha o gol ali e tal, e depois vai pros pênaltis. Porque eu acho que das vezes que o Corinthians foi pra Liberta com chance, esse era uma delas, que era um time mais consistente, e você via o desejo dos caras, sangue no olho de querer ganhar. O outro também é de Liberta, e esse dói demais porque não fosse o árbitro, o Boca Juniors podia ter saído do Pacaembu com uma goleada histórica nas costas. Que foi o de 2013. O da Marília, né? O de 2013. Cara, se aquelas bolas, se os gols não são anulados, se os pênaltis são marcados, provavelmente, talvez, a gente poderia estar falando aqui da atuação histórica, da maior atuação do Corinthians na história dele como time de futebol. Ali ia ser pelo menos um 6-0. Porque 6-1, sei lá. Mesmo perdendo, o time sai perdendo, é um gol do Riquelme, o Cássio falha no gol. Mas depois o time começa a desandar de fazer gol, cara. E tem lance de mão, é muito descarado, assim, chega a ser... Puta, esse é o que mais dói, porque o time jogou muita bola, assim. E acaba sendo um dos mais marcantes, porque o que a torcida fez também foi bem bonito. Sim, aqui em casa, por exemplo, igual eu tenho o caso parecido com você, só muda os times, só que eu sou santista e meu pai é corintiano, né? Meu pai fala que não liga muito para futebol, mas quando chega nessas fases assim, se você der uma zoadinha, ele fica puto, né? Aí nesse jogo eu falei, cara, não vou nem te zoar, porque se fosse eu nessa situação... Cara, é muito louco, porque foi um clima estranho dia após, porque, cara, pô, a gente sabe, como corintiano, a gente sabe. Cara, a gente reúne o ódio dos outros três, assim. E é por popularidade, cara, isso é número, tá? E é estatística, a gente sabe, não tem clubismo aqui, isso é um fato e ponto final. E era estranho no outro dia, cara. Porque, claro, tinha a zoação, mas era uma zoação, tipo, porra... Cara, que fosse com o meu time. Não fosse... Não fosse o árbitro, os caras iam passar, os caras iam passar o trator no Boca Juniors. E, cara, qual jogador que você mais gostou de ter passado pelo Corinthians, que você acha que realmente honrou a camiseta, levou à risca o que é Corinthians? E o pior de todos, que você falou, meu Deus do céu, cara, que empresário bom de ter colocado esse maluco no meu time. Cara, eu vou falar de marcantes, assim, porque essa coisa de empresário hoje em dia tá bem complicado, né? Porque a gente sabe que no dia a dia do futebol existem contratações que vem um pack de 3 junto para o cara poder vir jogar no seu clube, complicado, assim, né? Eu acho que eu vou trazer junto com expectativa e o que o cara entregou na realidade, que foi decepcionante. Acho que talvez seja isso, assim. Beleza. Cara, é difícil falar de um só, porque acho que para todos nós é bem complicado, assim. Tem um jogador que eu gostava demais de vê-lo jogar, que é o Paulinho. O Paulinho marca muito, assim, pra mim. Mas aí também envolve um pouco da questão da posição que ele joga, que é uma posição que eu gosto no futebol. Eu poderia citar outros aqui, como... o Vampeta de hoje é um cara folclórico e muita gente, às vezes, até diminui o que foi o Vampeta pro futebol. Mas o Vampeta foi um craque. O Vampeta foi craque. Claro, o Vampeta de 98 a 2000 era craque. E eu sempre gostei desse jogador, que é muito louco na história do Corinthians, né? O camisa 5 ou camisa 8, né? Um atleta negro, técnico, que vai pro pau também, de raça e tal, né? Sei lá, desde Basílio, passando por diversos outros nomes, né? Ezequiel. Você tem esse meia de força física, Renato, né? Depois o Fabinho.
Aí vem Vampeta, Rincon, Jusilei, Paulinho, né? Tem esse jogador ali do meio campo que não é simplesmente o volantão, mas ele é mais clássico também, ele tem mais técnica. E desses, assim, até pela simbologia, né? É o Paulinho. É um jogador que, quando eu ia no Pacaembu, às vezes eu ficava prestando atenção na forma dele jogar, que é um jogador que eu gostava muito de ver, assim. Agora, um cara que, pô, não é nem enganação, porque é coisa que é difícil explicar, né, cara? Mas é da época de rebaixamento, assim, o ano depois, né, cara? O Acosta fazia gol de tudo quanto é jeito no Náutico, foi artilheiro de campeonato brasileiro. E quando ele chega no Corinthians, cara, ele parece que ele não era jogador profissional do nível. É muito louco. É a conversa que a gente teve da outra vez, né? É inexplicável como o cara se sente desconfortável. Parece que ele tá um nível abaixo do time. Pô, aí que tá. Você vai falar que o Acosta é ruim? O cara fez 30 gols no Campeonato Brasileiro. Não é ruim. Alguma coisa aconteceu, não sei, cara. Vida pessoal, não se dedicava, ficou deslumbrado, enfim. Mas foi uma baita decepção, assim, cara. Era um jogador que, quando veio para um time que estava, né, jogando para jogar Série B e tudo mais, e teve uma Copa do Brasil que foi bem. Eu lembro que ele perde a bola do título da Copa do Brasil de 2009. Ele perde um gol lá na Ilha do Retiro, lá, que era para ter dado a taça pro Corinthians. E é isso, acho que é mais expectativa e realidade. Tem cara que é grosso e é grosso, o cara sempre foi grosso. Então você já espera que o cara vai ser grosso. E é uma coisa muito doida também, porque o grosso com dedicação, com esforço e tudo mais, já tá na história do Corinthians que tem uma aceitação. Pior que é verdade. Então, o Betão é o nome, não é? Ou você acha ele que tem uma qualidade? Cara, o Betão como zagueiro não é ruim. É que, pô, é um pouco do que acontece, vou até falar de um rival aqui. Tem vários jogadores que passam pelo São Paulo que o cara joga na defesa e aí depois ele vai embora e a galera despacha o cara. Mas é a questão que o time é tão desorganizado que o cara paga lá atrás, né? O cara vira o bode expiatório. E no Corinthians tem muito disso, né? Jogador da base, tudo mais. Mas o Betão, ele quando surge, ele surge como um fenômeno, assim, como um bom zagueiro. Não chega a ser espetacular, acho que ele não atinge o que se esperava dele. Mas, pô, pegou muita bucha no Corinthians, né? A gente esquece que ele era o cara mais novo daquele time, mas era o cara que vinha para dar entrevista pós-jogo, com um monte de marmanjo no time, com caras mais velhos, e ele que segurava a bronca ali para falar. Então ele sempre teve essa liderança, desde as categorias de base até hoje nos clubes, né? Ele tem essa liderança. Assim, é um jogador que se expressa bem, que entende o jogo, mas ficou muito marcado, né? Infelizmente. E aquele jogo contra o São Paulo, que ele faz o gol no Morumbi, sai chorando, eu acho que aquilo mostra a realidade mesmo do que é jogar num time grande e a pressão. É jogar no time do coração, fazer um gol num clássico, num jogo que teoricamente, porque dava-se a impressão que depois daquele jogo o Corinthians sairia do sufoco. E, pô, o torcedor corintiano gosta disso. Se você for perguntar pro corintiano, o Betão tem um significado diferente do que ele tem pros outros torcedores. Ninguém vê o Betão como esse cara grosso, horroroso, que foi um dos responsáveis pelo rebaixamento. Muito pelo contrário. Ele é um dos caras, junto com o goleiro Felipe, talvez tenha segurado o Corinthians não ter caído antes da última rodada. Ele é um dos poucos que conseguiu segurar o Corinthians pelo braço ali, até onde dava. E qual foi o gol mais bonito que você viu do Corinthians no estádio e, no caso, só acompanhando pela TV, rádio e tal? Rapaz do céu. Pegaram agora. Não vim preparado para essa resposta. Vamos lá. Emerson Sheik contra o Santos. Não dá para falar um só. Eu vou tentar recordar aqui. Emerson Sheik. Ronaldo contra o Santo André, de esquerda. Esse aí vale Google. Pensei que você ia falar do Ronaldo no Santos, você me ia magoar 2 vezes, cara. 2? Já a terceira, quarta vez já. O do Ronaldo é top 1. O cara tá de perseguição. O do Ronaldo é top 1. E, pô, cara, é top 1. O do Ronaldo é o top 1. Tem Renato Augusto contra o São Paulo. Tem muito gol bonito, assim, mas acho que esses, né? Até porque por ter um significado, assim. O do Ronaldo é algo surreal, né, cara? Ter o Ronaldo jogando pelo seu time, pra quem é da minha idade, assim, é algo surreal. Não tenho o que explicar. Aquele momento ali que ele faz aquele gol, é muito louco, porque o pessoal parece que esquece, né? O Corinthians é campeão paulista aquele ano, mas ninguém fala. Campeão paulista e da Copa do Brasil, né? Só se fala desse jogo contra o Santos, como se fosse um jogo marcado, assim, mas esquece. Cara, o Ronaldo, eu não sei, eu tenho a impressão que ele ainda tinha o sonho de jogar a Copa. E aí eu acho que ele quis
mostrar para o mundo que ele ainda podia entregar alguma coisa ali durante aquele período, porque foi maravilhoso, cara, foi bonito. Aliás, vocês falaram uma correção, né? A Copa do Brasil é de 2008, né? Do Acosta, não é de 2009. É, verdade. A de 2009 é que é a data. Vocês ganham, é verdade. E, cara, qual o título mais te marcou? Cara, eu não vou ser clichê, não. Eu não acho que é o que é pra mim, né? No caso, o que pega é o Paulista de 95. O Paulista de 95 é um Paulista de Corinthians, sabe? Que é uma marca do Corinthians. É claro que os outros são bem maiores, né? Tem brasileiro e tal, mas eu vou trazer um pouquinho de saudosismo da minha paixão por futebol. É um Corinthians também mais fraco, raçudo. Por mais que não fosse um Palmeiras na Parmalat na melhor fase, era o Palmeiras na Parmalat, bipaulista, bibrasileiro, que o Corinthians perdia, era difícil, né? Perdeu finais nesses anos, e ali foi meio que uma vingança, uma revanche, e ganhando o jogo, jogando melhor mesmo, assim. Então eu tenho esse campeonato muito marcado, como algo que eu gosto bastante, assim, como um título importante. Eu acho que ajuda muito o Corinthians a depois numa trajetória boa de títulos depois desse período, né? O Corinthians tem uma sequência de conquistas muito boas depois desse tempo, e esse título ajuda muito a iniciar esse processo. Eu guardo muito, assim, esse como, pra mim, é o mais especial, com essa questão de saudosismo, de lembrar a comemoração e o significado. E que time que o Corinthians montou? Que, assim, você vendo no papel, ou mesmo vendo em campo, assim, você falava, acho que esse ano não vai dar para levar nada. E conquistou algum título, e um que você viu no papel e jogando, você falou, cara, acho que esse ano aí a gente leva, hein? A gente tem tudo para levar alguma coisa. E não ganhou. Que parecia não levar e levou é o de 2017, cara, e ganhou até com uma certa segurança. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro é surpreendente. Demora para os times entenderem a proposta de jogo daquele Corinthians, do Carille, de encaixar o jogo contra aquele time, é impressionante. E um que decepciona, mas aí também é isso, ganhar Libertadores não é tão simples, né? Não basta ter 3, 4 bons jogadores no elenco, seu time tem que ser muito equilibrado. E o time de 2006 era um time cheio de bons jogadores, mas era um time desequilibrado, com uma defesa mais fraca, Tevez e Neymar, né? Tevez, Nilmar, desculpa, falei errado. Mas era um time que era isso, era frenético lá no ataque, mas muito exposto. Era do Daniel Passarella, né? Muito exposto. Não, o Passarella ele vem em 2005 e não dá certo, né? E aí é o jogo que perde pro River, né? Posso estar enganado. Eu acho que foi verdade. Era o Antônio Lopes o técnico, não era, se eu não me engano? Eu acho que sim, cara. Eu tô na dúvida. O do Geninho é mais pra frente, né? O do Geninho é 2011, acho. Não, eu não lembro qual foi o ano do Geninho. Que o Geninho eu acho que foi até um pouco antes. Não sei também. O Geninho acho que é 2003, que é o do pega-pega lá, que ele pega... É isso que eu ia falar, acho que tá esse ano aí também. Pro fininho pegar o cara e o cara pega ele na lateral. O D'Alessandro, né? O D'Alessandro tava no River, né? E é muito louco, porque o Corinthians faz um bom jogo na Argentina contra esse River. É um gol do Kleber, se eu não me engano, lá. Aí depois o River vira e perde aqui. Aí tem a questão de querer invadir o Pacaembu e tal. Mas esse time de 2006 era um time que dava, né, tinha essa empolgação pelo time de 2005, com Tevez e tudo mais, né, a MSI e tal, investimento, e não rolou. E aí, aí depois você vai aprendendo, né, que ganhar Libertadores não é assim, né, cara. Acho que vários times, com exceção do São Paulo, que o 9-2, 9-3 lá talvez seja um dos melhores times da história do São Paulo, dificilmente se vence com o melhor time, né. Impressionante isso. E aquele time meio que dá esse ensinamento pro corintiano. E, cara, agora indo para nossa segunda parte do vídeo, que é uma pergunta mais abrangente, mais da sua opinião. Cara, como você lidou com o rebaixamento? Cara, é muito doido, porque eu era vendedor de loja nessa época. Eu trabalhava numa loja de futebol. Hoje não existe mais, se chamava Roxos e Doentes. Eu trabalhava na loja na época. E eu era subgerente, eu tava cobrindo a falta, eu era fim de ano, e aí já estava trabalhando todo mundo, porque era Natal. E, pô, no dia, foi um saco, né, cara? Pô, zoação, caiu e tal. Não ter rede social e tá trabalhando pra cacete ali ajudava um pouco.
Só que, cara, dias depois, o Corinthians lança a camisa Nunca Vou Te Abandonar. E, cara, isso vira uma loucura. Eu lembro de fila na loja para comprar a camisa. Eu tive que organizar uma fila como se fosse fila do Poupa-Tempo para comprar a camisa. Caraca, velho. E isso para mim é um sinal. Eu acho que é um sinal da diferença, sabe? Porque o palmeirense tem um pouco disso, mas eu não imagino os dois times que falam, nunca cair, eu não imagino uma coisa igual do outro lado, não. Eu não imagino o São Paulo caindo, até pela história do São Paulo, pela forma como ele surgiu, pela diretoria do São Paulo, pelo pensamento, sabe? Pela estrutura que sempre teve o clube, essa coisa de se reerguer e do torcedor falar, puta, não, eu vou ajudar de primeiro momento. Depois vai surgir, porque quando o campeonato rola, a torcida vai empurrar. Mas logo de primeiro impacto, isso me surpreendeu demais, foi uma coisa muito bonita, assim, marcante. E aí acho que o orgulho bateu de volta, daquela coisa que para muitos rivais não faz sentido, né? Da torcida que tem um time, do time que renasce das cinzas e tudo mais, de diversas histórias do Corinthians. Eu acho que ajudou até a reforçar a paixão pelo time. Porque o rebaixamento tem uma coisa muito louca. O outro ano, se o seu time está organizado, é praticamente um ano festivo, né? Sim. Porque você vai jogando a Série B ali, você vai ganhando. É uma mentira, né? Mas você vai se empolgando, né? Torcedor, cara, é paixão. Paixão te deixa cego às vezes. E se você tem um projeto estruturado, ele te leva para jogar uma Série A e um estadual do outro ano organizadinho. Porque você praticamente monta um time ali. É realmente um momento para você fazer uma limpeza ali, quase que um detox de futebol, se você conseguir aproveitar. E eu acho que o Corinthians aproveitou muito bem. O River aproveitou na Argentina esse momento também. Depois, quando subiu, você ganhou tudo. A trajetória do River quando volta é muito parecida com a do Corinthians. Sim, sim. E aí, cara, acho que tudo isso é muito da nossa paixão, é da paixão do torcedor. O torcedor empurra e motiva a fazer essa coisa acontecer. Eu acho que, no caso do Corinthians, eu falo pra todo mundo, eu discuto tudo, eu discuto qualquer coisa, melhor time, melhor história, taça, arquibancada, eu não discuto. Não é igual, não adianta. Ponto final, não dá. Agora falando um pouco mais do time de hoje e tal, do time desse ano, no caso, o Corinthians ele vinha nos últimos anos com essa coisa de time retranqueiro, time que jogava por uma bola, com esse jeito de jogar mais atrás, tal, não tanto de ataque. E o Thiago Nunes ele vem justamente para mudar tudo isso, para o time voltar a ser um time que joga mais bonito, um time que joga mais pro ataque, tudo mais. E você acha que ele já se identificou assim com o Corinthians, assim, de vestir a camisa, de entender o que é treinar o Corinthians? Cara, eu acho que é difícil. Ele pegou um ano complicado como um todo, né? O cara ficou 4 meses sem treinar agora aí, no período que ele podia ter colocado esse time pra jogar. A gente acha que o futebol voltou, mas esse cara perdeu 4 meses de trabalho para aplicar alguma coisa no time, né? E é muito difícil. E uma observação rapidinho, só para complementar a pergunta, e aí provavelmente pode ser que mude seu raciocínio, talvez. Você acha que se ele tivesse vindo quando foi decidido que ele seria o técnico do Corinthians, teria ajudado ele nessa adaptação? Muita gente fala isso, mas é uma decisão arriscada, porque se ele não consegue a vaga nem para pré, ele já começa um ano com muita pressão. Eu acho que a gente tem se apegado muito em discussões da imprensa, muito visto o lado dos caras um pouco, o lado profissional. A gente tem que começar a entender que treinador, jogador, comissão técnica, isso tudo é profissão, isso tudo é carreira. Os caras não estão lá pensando se eles vão agradar a torcida ou o jornalista da mesa redonda. O cara está pensando na carreira profissional dele e como ele se sustenta naquele cargo. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O esporte hoje é uma coisa profissional e o cara, quando toma essa decisão, ele toma uma decisão pensando no futuro, na família dele, no bem-estar e como ele vai fazer tudo isso. Pegar o time naquela hora, teoricamente, né, todo mundo falou, mas ele consegue impor o quê? Porque o time já estava num ritmo, quarta e domingo, ele não ia ter
2, 3 semanas só com o time para treinar, para conseguir impor o que ele quer, e corria o risco de começar o ano marcado por ser o responsável por não levar o Corinthians a uma Libertadores. Aí já ia entrar de pé esquerdo totalmente. Então, aí essa é a escolha pensando no profissional, na carreira do cara. O cara já ia começar o ano carimbado, você não levou o Corinthians para a Libertadores. E seria muito arriscado. Eu não imagino o Thiago nesse período de férias. Aqui, tipo, beleza, não fiz nada. Ele é um cara que estava estudando estrutura, tentando entender. E tem uma coisa, cara, mudança de filosofia não é 2 meses, não é 3 meses. Com transição de jogador chegando, contratação e tudo mais, não é, tá? Isso vou fazer uma analogia aqui, é tipo o nosso comportamento em relação a algumas questões sociais, sabe? Mudança de filosofia, de comportamento, e é complexo. Você tem jogadores lá que já tem alguns anos no Corinthians, acomodados a jogar daquela forma, então essa transição também não é tão simples, parece não querer, a nossa mente, mudança, cara, a gente não tá acostumado, tem coisa que a gente não quer, o ser humano tem uma coisa meio de acomodação que é praticamente por natureza, né, tô bem aqui nesse sistema. Ele deu um azar danado de um jogo infeliz na pré, o Corinthians estava jogando bem, o Corinthians tinha feito gol, o Pedrinho é expulso, ele tem que jogar com um a menos, mas o Corinthians estava atropelando. Sim. Aí fica com um a menos e, sabe, aí ele já perde a tranquilidade do trabalho, do mesmo jeito que, querendo ou não, ele volta, ganha do Palmeiras, não jogando da forma dele, mas ele entra com uma proposta para ter sossego no trabalho, é para ele conseguir trabalhar. Pode crer. Porque como torcedor, uma eliminação pro Red Bull não pesa quanto ter perdido o Clássico e não ter se classificado para a segunda fase. Se ele perder, ele perde pro melhor time do campeonato. Agora, e é para um time que joga até parecido com o que ele quer colocar para jogar. É difícil, cara. O torcedor tem que entender que é uma mudança de filosofia e isso significa, às vezes, ficar no limbo do campeonato e não ganhar para o ano que vem você ter alguma coisa. A gente não tem também achando que é tipo videogame, né? Não, vou mudar o esquema aqui, o jogador vai se adaptar. Eu até brinco, né? Hoje em dia nem no videogame, né? Porque quem joga Ultimate lá, se o jogador não conectar com o outro lá, ele não fica bom. Ou seja, nem no videogame, se você não tem a conexão entre os jogadores, a coisa funciona. Pode crer. Então não é tão simples, cara. Mudança de filosofia para um time vencedor jogando daquela forma, porque tem isso também. Uma coisa é você pegar um time quebrado, que não anda, e você falar assim, não, tem um sistema novo para jogar aqui que vai revolucionar. Você está falando de um time que nos últimos 10 anos ganhou tudo, jogando de uma maneira. E eu discordo da retranca. Eu acho que esses times eles se tornam retranqueiros quando você perde qualidade técnica e não consegue impor o que você conseguia impor quando você tinha a bola. A forma de marcar do Corinthians era sempre a mesma. O Carille era treinador de defesa, do Mano, do Tite. Ele cuidava do sistema defensivo. Só que assim, tem ano que você tem uma transição com Jadson, Rodriguinho e Renato Augusto. Tem ano que você tem com Marquinhos Gabriel, Marlone e sabe, você não tem as mesmas peças para fazer essa transição. E o Guilherme. E o Guilherme. Aí seu time vai ficar parecendo retranqueiro ou, tá entregando a bola, tá sem posse, tá só marcando. É o que eu falei do jogo contra o Palmeiras para alguns amigos. Você joga na várzea, você entra para enfrentar um adversário, que você sente que ele é melhor que você acha um gol, você vai sair de novo? Ou você fecha a casinha e segura, porque você precisa do placar? Sim. Foi linda a vitória? Não foi. Mas é uma vitória. No momento era o que você precisava. Você entendeu? 2 vitórias, você está na segunda fase. Sim. E aí qual é a reação do rival? Do torcedor, não do time. Porque o time o São Paulo entrou para ganhar o jogo. O torcedor tá no WhatsApp puto que o time rival tá deixando o Corinthians passar de fase. Os caras até falou quem seria o novo grafite. Sabe? Então, e é muito louco, porque aí você vamos imaginar que aí o Corinthians, sei lá, não jogando da forma do Thiago, é campeão paulista e ter um sossego para o cara conseguir trabalhar durante o ano e, dificilmente vai ser campeão brasileiro, mas consegue fazer um time que jogue da forma dele. É que não é fácil. E outra, ele não tem nem 10% lá no Atlético, e o Atlético é um time, baita time, tem uma história, só que é um time, querendo ou não, cara, um time que tem uma história muito local lá, em que a mobilização é em torno dele e dos outros 2 times lá que, cara, são muito menores, eu digo em exposição, cobrança, que o Corinthians, muito menor. Sabe? Então, o Corinthians está mexendo com uma coisa muito grande. Então, se o cara dá uma declaração questionando, porque o vestiário da Arena, o chuveiro não é tão quente quanto da Baixada, sabe?
sai na capa do lance, você entendeu? Você entra no Globoesporte.com, tá na capa lá, que o Thiago Nunes questionou a temperatura da água da arena, sabe? Então é muito diferente de imposição de trabalho, de staff, do tamanho que ele tinha lá e do que ele tem quando ele chega aqui. E aí, seguindo a sua linha de raciocínio e tal, que você comentou sobre o tempo que leva para você mudar uma filosofia de um time. Você acha que, né, aí obviamente no Corinthians, tanto a diretoria, eu acho que a torcida até entende, mas assim, você acha que a diretoria teria essa paciência para manter o Thiago, mesmo com títulos ou grandes resultados não vindo? Eu acho que nesse primeiro ano, sim. A gente esquece, cara, mas é o Andrés que segura o Tite pós-Tolima lá. Sim. É um mérito dele até, né? Ele não é muito de mexer com o técnico, não, se ele confia no trabalho. Ele manteve, eu não sei se foi ele, mas ele manteve por bastante tempo, até o próprio Cristóvão, que era criticado pra caramba pela torcida. Pois é, porque não é legal essa mudança o tempo todo. Pro jogador isso é péssimo. Sim. Sabe? E eu acho, cara, que o torcedor corintiano, ele, depois de ótimos anos, ele tá mais paciente, assim, sabe? Ele tem uma certa paciência. E repito, cara, eu também vejo uma mudança do futebol mesmo. De planejamento, de estruturação, de times ter realmente uma forma de jogar do profissional para a base, isso ser bem planejado. Eu imagino isso acontecendo, ou os clubes que não fizerem isso vão ficar para trás. As diretorias, você pode questionar a qualidade ou não das diretorias, enfim, ninguém é bobo nas diretorias de clube, sabe? Então o clube que quiser se manter grande vai ter que ter essa preocupação com o futebol, em entregar o futebol. Nem só o resultado, mas o futebol como espetáculo, como evento. Né? Não é o futebol bailarino, ninguém está falando disso. Eu estou falando de um futebol competitivo, que o time tenha uma cara e não seja simplesmente essa coisa meio bando, sabe? De um time desorganizado e tal. E eu acho que é isso que o torcedor corintiano espera. A gente falava muito de raça e tal, mas acho que é isso, é um time organizado. É um time que você vê que o cara está dedicado, fazendo algo que é esperado dele fazer em campo, né? Acho que é isso que o torcedor hoje, quando vai para a arena, né, quando vai para o estádio ver o Corinthians, se acostumou a ver nos últimos anos e cobra dos times e vai continuar cobrando. A gente realmente não liga de ganhar só de 1-0, desde que o time se mostre dedicado em campo e tentando executar o melhor para o time. É isso. E podem criticar, falar o que quiser, sabe, comentarista, mas futebol, cara, acima de tudo, ele é uma coisa apaixonante. O que move o futebol é o torcedor, não é o comentarista, não é o pessoal das estatísticas, não é nada disso, cara. Isso aí ajuda quem trabalha no futebol a melhorar o futebol, mas pro torcedor o que vale, né, vamos falar, o torcedor comum, cara, a gente aqui é fanático, a gente lê, se estuda, sabe, a gente fica jogando modo carreira, futebol manager, a gente é meio neurótico. Isso é 2%, 3%, você entendeu? O restante quer só que o time dele ganhe e faça aquele golzinho chorado lá, ainda mais corintiano, você entendeu? Que o gol seja chorado, comemoração, pro cara tirar sarro do rival. Futebol é isso. A gente falou na outra conversa, futebol é algo muito mais simples do que o pessoal tá querendo deixar tão complexo. É muito mais simples do que estão querendo complicar. E, cara, para fechar nossa resenha aí, o quadro Que Time Você Torce, o que você pensa pro Corinthians esse ano em questão de título? Acho que consegue algum? Acho que o Thiago vai fazer isso mesmo de tentar pegar uma boa colocação, mas talvez não ser campeão no Paulista e se organizar pro brasileiro e pro próximo ano? Como que você vê essa situação? Cara, agora acho que ele vai pro título. Acho que tá muito igual, essa coisa de jogar sem torcida, tá um clima muito estranho, né, nos jogos ainda, e aí eu acho que ele vai para tentar o título, cara. Acho que a vitória sobre um rival e a classificação agora, eu não sei como é que funciona a questão das semifinais, mas eu acho que é questão de pontuação ainda, né, para definir com quem enfrenta, mas, vamos imaginar, né, passa de fase, pega um outro time do interior, que, tira a pressão, é um pouco mais simples de enfrentar do que um clássico, e chega na final. Eu acho que ele vai pro... E aí eu acho que não tem tanta preocupação em impor o jogo dele. Acho que nesse momento ele não tá pensando muito nisso. Penso eu. O brasileiro vai ser atípico, né, cara? A gente vai passar por um momento de quarta e domingo ali. Tem uma certa vantagem do lado dele que ele não tem as competições
continentais para jogar, que é uma pena para o torcedor, mas para o trabalho ganha mais semana tempo. cheia, vai ter mais tempo. Mas é isso, cara. Acho que no Campeonato Brasileiro tem open bar de vaga para Libertadores, então o cara pode ir fazendo um bom trabalho, não precisa de muito para ir para Libertadores, e eu acho que isso é legal para o trabalho dele, pode ajudar a entrega do fim do ano, que é só fevereiro do ano que vem, né? Eu tô otimista, cara, porque eu acho que o torcedor corintiano hoje ele tem mais paciência para entender isso. O que ele não quer é a nhaca em campo. E isso é o que incomoda o torcedor corintiano, sabe? Tentar jogar com bola no chão, se esforçar, mudar a forma de jogar. Cara, se for para jogar de uma forma mais agradável e manter a pegada, combinação perfeita. Ganhamos vários títulos assim nos últimos 20 anos. A gente falou de 98, 99, 2000, esse time era assim. O incrível Corinthians de 2015 do Tite era assim, sabe? Porque era um time organizado e jogando muito bem. São outras peças também. Tem que se considerar isso. Tem certas coisas que, repito, acho que vou voltar a falar de um rival aqui. Difícil você querer impor coisas que se você não tem as peças para entregar aquilo. O Diniz tem sérios problemas no São Paulo com isso. Uhum. E talvez o Thiago possa ter no campeonato, aí vai demorar para ele encontrar esse caminho. Mas eu gosto da ideia de pelo menos tentar. Eu acho que tentar é super válido. O que me agradou é que não foi uma escolha igual se faz das escolhas de treinadores no Brasil, ou se fez por muito tempo, né? De olhar para o céu e falar, quem está disponível, vou pegar ali. Que foi que virou esse círculo vicioso dos mesmos nomes nos clubes. E atrapalhou demais a evolução dos técnicos brasileiros. E o Thiago, ele é um sinal dessa evolução. Tem que deixar o cara trabalhar, meu. Acho que tem que deixar o cara, tem que dar uma confiança. Sentir evolução. Porque o cargo dele é fazer aquele time jogar. Entendeu? Tem esse lado também. Não dá pra ficar... mas porque o time dele troca 500 passes. Não, cara. Isso só não basta, né? Repita, a gente acabou de ver, a gente tá fazendo a live aqui depois da eliminação do São Paulo do Diniz, que é isso, tipo... Sim. Mas a posse de bola, o estilo... Cara, tem que achar um equilíbrio entre as duas coisas. E é a função do treinador de futebol achar esse equilíbrio. Gênios, treinadores geniais, não conseguem achar esse equilíbrio em diversos momentos. Eu falo pra todo mundo que quando eu li os livros do Guardiola, eu falei, cara, esse cara perde Champions League porque ele força demais o elenco no Campeonato Nacional. Principalmente na Inglaterra, onde ele faz os caras jogarem com o elenco completo para pegar o Stoke fora de casa. Ele roda muito pouco o elenco, né? Sabe? E aí você pega um cara que roda mais o elenco, que é bem menos neurótico com questão tática, mas é um cara mais próximo da simplicidade do futebol e conhece muito de tática e de bola, que é o Zidane. E é tricampeão da Libertadores, da Champions. Sim. Sabe? Ou seja, é outro sinal. Existem outras formas, né? Não é só essa coisa neurótica, né? Então acho que vai ser bem legal se o Thiago achar esse equilíbrio. Tem vários caras que são considerados gênios ou inteligentes do futebol, teóricos, que não conseguem. O próprio Bielsa demora para conseguir entregar isso. Né? O Bielsa não é um cara fácil de se trabalhar, mas é um cara que conhece demais. Sim. O trabalho no Leeds é bem isso. Né? E ele não aceita alguns certos trabalhos. Ele tem coisa que ele não aceita. E eu acho que vai chegar esse momento com alguns treinadores daqui. Eles também vão entender que eles estão indo para uma barca furada ou para um caminho que faz sentido para eles. E os clubes o inverso também. Não vai ter mais essa coisa da escolha por acaso. E a escolha do Thiago não foi por acaso. A escolha foi pensada com uma mudança de filosofia. Se isso for bem comunicado e bem tratado lá dentro, eu acho que vai dar certo. O cara também se sente confortável para fazer o trabalho. Mas, repito, é diferente lá no Atlético, quando ele vai lá, joga bonito contra o Cascavel e vai passando de fase e chega com um time parrudo para jogar o brasileiro. Não podemos esquecer que o Atlético Paranaense só treina quase que no primeiro semestre, porque é o Sub-23 que joga o estadual. Então o cara consegue fazer qualquer tipo de imposição de futebol muito mais fácil lá do que você vir para cá, sofrer pressão todos os dias, montar um elenco, porque ele teve que montar elenco, escolher peça e conseguir mudar a filosofia de um time do tamanho do Corinthians. Não é para ficar com dó dele, porque foi a escolha dele, não tá ganhando pouco para isso e teve méritos para chegar lá. Mas tem que ter paciência, porque ele não foi contratado para manter o que estava rolando. Manter o que estava rolando era muito mais fácil.
Ele chegou para fazer uma revolução, para mudar de vez. Eu, como torcedor, sou a favor que dê a chance. O cara tem que ter... Digo mais, não tem que ter só esse ano, porque não dá para se analisar nada esse ano. Também tem essa. Esse cara tem que ficar até o fim de 2021 para a gente entender o que ele pode entregar. A não ser que fique bem claro que ele não consegue entregar nada no meio do caminho, mas caso contrário, ele tem que ficar até o fim do ano que vem, para a gente entender o que ele pode entregar para o futebol, para o Corinthians. Acho que nesse período agora é muito complexo. Né? A gente está falando para o treinador que vai vir para o Flamengo agora. Cara, ele vai pegar de uma vez só Brasileiro, Libertadores... Copa do Brasil, tudo. Sabe, não fala português, mas espanhol não é igual, não é simples, é diferente, mas é um outro exemplo também. Se estudou, não foi às pressas, pegou opções, viu quais eram só possíveis ou não e escolheu o cara. E é um clube que hoje também tem uma estrutura para dar paciência para o cara trabalhar. Eu daria. Eu espero que os clubes comecem a fazer isso, aliás. Sim. Tá na hora já da gente começar a fazer isso. E uma outra coisa, que aí eu acho que é uma vantagem do Corinthians em relação a diversos rivais. Ele mantém a sua identidade como clube. É por isso que eu falei da questão da nhaca. O corintiano não admite nhaca. Mas aí você pega assim o São Paulo. São Paulo sempre foi um time de jogadores de categoria de base. E você vê os caras indo embora sem nem pôr o pé no Morumbi. Sem nem entender o que é São Paulo. O cara só ficou em Cotia. Ele nunca ficou no centro da Barra Funda e já tá indo embora pra Europa. E o São Paulo gastando grana com jogadores acima dos 30 anos e montando um elenco que talvez não fosse o ideal ali. Sabe, não segue o caminho da história do clube. Eu acho que tem clubes voltando para isso. E isso eu acho legal também. Eu acho interessante esse caminho dos clubes começarem a olhar e tentar trazer isso de volta. Para o torcedor isso é importante. E eu acho que o Corinthians tenta manter isso de alguma forma. Pelo menos o torcedor do Corinthians cobra que isso continue. O do Santos com os jogadores jovens é o que mais tem paciência. Porque sabe que pode gerar frutos interessantes. Então acho que isso é uma coisa legal que os clubes deveriam repensar para manter. Acho que seria interessante. E isso é uma coisa que eu gosto do Corinthians. Pode crer, cara. Esse papo foi muito bom. Galera que curtiu, deixa o like. Subimos o nível, subimos de patamar aí. Eu talvez tenha decepcionado quem for muito apaixonado pelo futebol, porque eu torço de uma maneira meio racional. Espero não decepcionar. Não trouxe polêmica, não xinguei ninguém e tal. Mas é o meu modo, desde criancinha, de analisar um negócio, sabe? Tem um adversário do outro lado, pode ter um time bom do outro lado. E repito, vou falar aqui, a única coisa que o corintiano não admite é nhaca. De resto, cara, vambora. Mas é interessante, assim, esse também é o bacana e é o interessante do que a gente também quer mostrar. Por exemplo, às vezes pega a gente um torcedor que é muito mais emocional, então ele tem uma visão. Você é um torcedor que é um pouco mais racional, é uma outra visão. Mas isso não tira de nenhum dos dois o fato dos dois, ser muito apaixonado por futebol. Cara, isso é bacana. Esse é o ponto do futebol. Acho que esse é o ponto do futebol. As conversas começaram a tirar demais a paixão das conversas. É claro que eu não quero que um debate seja, e não estou falando mal, porque é um programa que eu ouço para me divertir. Eu não quero que toda mesa redonda seja um estádio 97, porque aquilo ali é entretenimento. Mas eu também não quero que seja um tatiquês que o torcedor não consiga interpretar quando entenda aquilo. E outra, eu falo isso em todos os momentos, falo sempre. Futebol não é modo carreira, futebol não é futebol manager. Futebol é ser humano em campo. Sabe? A gente tá no meio de uma pandemia, os caras estão indo jogar, com diversas inseguranças também, né? Até em questão de dedicação em campo, tem cara que tá jogando com salário em dia, tem cara que tá jogando para pôr arroz e feijão na mesa. Se enfrentando ao mesmo tempo, com propósitos diferentes, com ideais diferentes do que é vida, ideais políticos, sabe? Então, tem muita coisa, ainda mais nesse momento. É difícil analisar tática, derrota, vitória, qualquer coisa nesse momento é muito difícil. Tá? Você vê diversos times que voltaram pós-pandemia jogando muita bola e times jogando muito mal. Vou dar um exemplo aqui do que foi Manchester e Leicester na Inglaterra. Os caras tiraram 14 pontos de diferença. 14 pontos de diferença. E tiraram do Leicester a vaga para a Champions League. É isso, sabe? Isso é um sinal, sabe? De como cada clube volta para esse período. Será que o jogador do Corinthians não voltou com mais sangue no olho para falar assim, a gente tem um mês para jogar. Como é que vai voltar o Jô? O Jô é um cara corintiano,
do terrão, apaixonado pelo time. Se o jogo voltar com sangue no olho, o Corinthians é outro time. E não é só pelo que ele joga, é porque ele pode entregar psicologicamente pro resto dos jogadores que estão em campo. Sim. E eu acho que esse tipo de coisa é pouco discutido, é pouco falado. E a gente pode trazer, sabe, tipo, cada vez mais isso. E é legal escutar o torcedor, porque o torcedor sempre reforça essa mensagem. Ó, vocês podem discutir o que vocês quiserem aqui. Futebol é paixão. Futebol é amor. Não tente esfriar isso. Não tentem esfriar isso. É igual... Ai, mas no meio... Não é certo, mas... Como é que você controla torcedores do Liverpool de não comemorar o título? Não pode sair... não saia na rua. Parece coisas pequenas, banais, mas, cara, tá mexendo com muita coisa. Tem jogador que é solteiro, fica em casa lá. O cara voltou mal. Pô, o cara tá isolado, sabe? Morando sozinho, não tem família. A família do cara tá no Nordeste, o cara perdeu o timing de viajar pra lá pra ficar com a família. Não pôde, ficou em São Paulo morando sozinho, num apartamento, jogando videogame. O cara ficou fudido da cabeça, velho. E ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Os caras só querem saber se o cara entra em campo e joga. Sim. Imagina os jogadores estrangeiros no Brasil nesse período agora. Sim. Os que não puderam voltar pro país. Vai imaginar um cara como o Juan Fran, que jogou anos numa estrutura organizada como é o Atlético Madrid e tudo mais. Ou jogadores que já passaram muito tempo lá fora e voltam para jogar aqui. Também. E o cara fala, pô, não só pela estrutura, porque os clubes são bem estruturados, mas o país. O cara fala assim, pô, sei lá, jogava na Alemanha, sabe? Que a primeira-ministra lá mandou na questão lá da pandemia, conseguiu controlar. E, pô, os caras quando voltam lá, voltam mais tranquilos pra jogar. E não vamos esquecer, o WhatsApp tá aqui, ó. O cara tá aqui no Brasil, mas o WhatsApp tá com ele lá, com o jogador que tá na Europa lá. E aí, como é que tá aí? Tá bem. E aqui? Puta, aqui tá foda. Vamos ver uma luta minutona. Sabe? E aí o cara tem que jogar. Pro Mirassol jogar hoje, precisa Roberto, que tá com contrato só pra jogar a fase final. É a vida do cara, meu. O cara tá jogando a vida dele, ele tá jogando o restante da carreira dele, tá em jogo. Para jogadores, às vezes, que estão com salário em dia de clube grande, é só mais um jogo do estadual. E aí cada um reage da forma que quiser lá em campo. Você entendeu? Cada um vai reagir de uma forma em campo. Futebol é muito além de 70% de passe de bola. Meu, sabe? Eu gosto muito mais desse lado humano do que dessa treta de ficar buscando número, meu. E pra mim, repito, quando a gente falou de coisa humana, é paixão, é relação com o esporte, entender o que tá passando na cabeça do cara. E pouca gente fala sobre isso, cara. Pouca gente fala sobre isso. Pô, é isso aí, mano. Ó, da hora pra caramba. Legal demais a resenha aí. Sensacional, show de bola. Vocês me deixar falando aqui, vocês estão perdidos. Vai desandar. Não, que isso, pô. Agradecer aí de novo aí você trocar essa ideia com a gente, disponibilizar aí do seu tempo também. É sempre bom trocar ideia, cara, conhecimento. E deixa aí suas considerações finais aí, por favor. Cara, bom, primeiro agradecer, falar de Corinthians falar de paixão e de duas paixões, futebol e Corinthians. Eu sou muito apaixonado e por mais que eu tenha esse lado racional, a hora que eu falo pra todo mundo, várias pessoas que já foram comigo pro estádio falam, aquela pessoa não é você, entrou alguma coisa dentro aí que é uma forma de canalizar, né, toda a paixão pelo futebol que eu tenho numa coisa só ali, que é o jogo do Corinthians. E, pô, cara, é sempre uma honra. Eu gosto muito de falar de futebol, já deixei bem claro nessas duas conversas. Sim. A resenha, se deixar, ela desanda, eu vou falando aqui. Pô, cara, tô feliz, assim, gostei. O canal de vocês acho bem legal. Uma coisa que a gente conversou meio que em off aqui, é bem democrático. Acho que isso é uma coisa bacana. De não trazer só gente que é famosa, sabe? Essa coisa de pô, vamos pegar uns famosinhos pra meio que ir na cola deles ali e tal. Acho que a preocupação que vocês têm com o conteúdo é muito legal e é uma das coisas que me fez querer participar de novo. E, repito, sempre que quiser dar um espacinho pra eu falar, tiver coragem de me deixar com o microfone aberto, fica à vontade que a resenha não vai faltar nunca. Nada, que isso, pô. Né, agradeço aí até você, tipo, reconhecer o tipo de trampo, o tipo de conteúdo que a gente quer levar para o nosso público, que não é uma coisa assim superficial. A gente sempre tenta levar um conhecimento, um conteúdo diferente,
pontos de vistas diferentes, talvez até do mesmo assunto, mas que agregue para as pessoas também, né? Então não é só uma coisa de entretenimento, não é só uma coisa, tipo, meio que banal, assim. Uma coisa realmente preocupado com o conteúdo, e aí, se é famoso ou não, se não é tão famoso, assim, a gente sempre preza e se preocupa muito mais com o conteúdo. E é legal ouvir também de quem participa. E você chegar a falar que gostou do nosso conteúdo, que gostou da nossa proposta, isso também é legal pra gente, porque aí a gente vai incentivando cada vez mais a fazer mais, né, no caso. Então, sim, valeu mesmo, brigadão. Espero que vocês continuem, tá bem legal aí, cara. Não sou o maior conhecedor, mas acho que é um caminho bacana, assim, eu gosto muito de quando as pessoas fazem realmente o que elas querem fazer e não fazem algo que é o que está dando certo para todo mundo só porque está dando certo.